Tudo bem, pessoal? Hoje vai ser um pouco diferente, tentar fazer aqui de forma um pouco mais intimista e prática também, né? Dando continuidade ao que eu estava mostrando na aula anterior sobre as premissas para a gente começar os caminhos aí para desenvolver melodias. Estou falando do ponto de vista instrumental, mas é óbvio, né, que isso também tem uma relação muito grande com o que a gente cria de melodias para canções. Tem uma coisa importante a reparar aí, e é uma coisa que eu venho citando desde a primeira aula, que é o fato de que a gente tem que abordar um instrumento como uma linguagem, né? O aprendizado do instrumento como o aprendizado de uma linguagem. Então, aqui eu estou trocando as palavras, né, as letras por notas, as palavras por notas, né, notas e acordes. No caso do violão, por exemplo, que eu estou usando aqui hoje, que é um instrumento tanto melódico quanto harmônico, né? E é a partir disso que a gente começa a formar palavras, expressões, etc., e começa a se expressar, né? Na última aula eu comentei sobre a parte da importância da gente aprender o lance das tríades, maiores e menores. E aí eu comentei que as tríades maiores e menores são elementos essenciais para você tocar, porque é através delas, com esses acordes, você consegue tocar qualquer coisa. É lógico que existe uma elaboração maior, né? Se eu pensar na Garota de Ipanema, deixa eu ver... Parece que eu fiz acordes complicados, ou que eu fiz... Quem já tem uma certa naturalidade com o instrumento, viu que eu fiz acordes que a gente chama de não naturais, são as tétrades, que aliás eu esqueci de falar no último vídeo, né? Quando eu estou falando de tríade, eu estou falando de 3 notas que formam um acorde. Se eu penso no acorde de Dó como eu estou tocando aqui, ó, eu estou tocando as 5 cordas aqui, ó. Alguém pode dizer: ah, mas isso não é uma tríade, porque você não está tocando só as 3 notas. Quando na verdade eu estou sim, né? Eu tenho uma repetição aqui, ó. Eu tenho Dó, Mi, Sol. Tenho mais um Dó e mais um Mi. Ou seja, eu não saio da tríade. Eu estou tocando as notas que fazem parte da tríade. Estou repetindo algumas, estou tocando mais de uma vez, é verdade, estou tocando mais de uma vez. Mas não há problema nenhum. A tétrade é quando eu tenho um elemento a mais. Além das 3, eu tenho uma, por exemplo, que não está no meio dessa regra do acorde maior ou menor natural, né? Posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Essa nota, né? Esse Ré aqui, ó, ele não faz parte da tríade lá, né? Dó, Mi, Sol. Aí eu coloquei um Ré aqui, ó. Virou uma tétrade. A gente chama isso de dissonância, ó. Acorde natural. Eu tenho uma dissonância. Tem uma nota ali que ela dissoa, né? Um pouco. Muda um pouco a sensação da nota, mas enfim, ela faz parte da tétrade. Tríade, tétrade. Eu podia usar outros elementos, né? Aqui eu estou usando uma nota que causa tensão. É uma dissonância, né? Se eu fizer... É uma nota que causa tensão. Importante sentir isso. Então, eu vou voltar aqui para o uso de tríades, né? Uma coisa que eu acho importante, assim como é conhecer o vocabulário, como conhecer as palavras para falar,
é você conhecer no seu instrumento, estou usando o violão aqui, mas podia ser, por exemplo, um piano, enfim, né? Ou podia ser um instrumento de sopro, tanto faz. Onde estão as vozes das notas, né? Quando eu falo de voz, eu estou falando que uma mesma nota pode ter uma voz mais grave, né? Estou falando de um dó, por exemplo, uma nota grave. Eu tenho duas vozes aqui, uma voz média, né? Vamos dizer assim, e uma voz aguda. Isso também acontece com os acordes. Matematicamente, em todos os instrumentos que você consegue trabalhar harmonia, você consegue formar acordes com vozes diferentes. Eu vou, por exemplo, aqui mostrar 3 vozes do mesmo acorde, que é o acorde de Dó natural, usando a mesma tríade de Dó natural, que é Dó, Mi e Sol. Então eu tenho essa posição, por exemplo, que é um Dó maior. Eu tenho essa posição, já um pouco mais aberta, né? São as mesmas notas, só que são outras vozes. Então eu tenho mais fechado, uma voz mais grave, uma voz intermediária ou uma voz aguda. Perceba que ainda é um Dó. Podia fazer assim, ó. Tem um Dó aqui, ó. Mais agudo ainda, né? Bem agudo, né? Enfim, eu tenho vozes diferentes, né? Eu proponho como exercício que você aprenda. Lembra que eu comentei na outra aula que eu estava fazendo as tríades como arpejos, né? Então eu estava fazendo assim, né? Tocando nota por nota, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer isso, por exemplo, numa flauta? Não consigo. Estou pensando de maneira melódica. Então eu estou fazendo nota por nota, ó. Uma flauta consegue fazer isso. Um instrumento que é apenas melódico, não é harmônico, consegue fazer. Tocar nota por nota. Então eu vou dar uma sugestão aqui, que é somar os acordes iguais, né? Eu vou usar trechos de acordes iguais para conectar um ao outro. Eu tenho, por exemplo, esse Dó e esse Dó. Eu estou vendo que existe uma região que eu consigo conectar os dois. Eu tenho aqui, ó, o começo desse, que eu estou usando aqui, essas duas notas. E tem essas 3 notas que estão aqui, ó. Mi, Dó e o Sol. Pode ser também Sol, Dó, Mi. Sol, Dó e Mi. De volta. E vou tentar conectar essas notas. Então, ó. Sol, Dó, Mi. Sol, Dó, Mi. Conectei elas, ó. Conectei essa posição e essas vozes mais graves aqui com essa. Eu poderia fazer uma outra conexão, por exemplo, tem esse acorde de Dó aqui, ó. Tá aqui, né? E tem essa parte do acorde aqui, ó. Vou conectar as duas, ó.